O mundo acordou em um silêncio perturbador. Papa Francisco, o pontífice do povo, estava morto. Sem alarde, sem bênção final, apenas silêncio. O Vaticano divulgou um breve comunicado. Um ataque cardíaco, rápido e indolor, afirmaram. Um fim pacífico para um homem de Deus. Mas nos corredores sagrados do Vaticano, paz era a última coisa no ar. Em vez disso, um medo gélido se arrastava pelos antigos corredores, infiltrando-se nas próprias pedras. Algo estava errado, profundamente errado. Os velhos padres sussurravam sobre presságios, as jovens freiras rezavam por orientação, e no coração da Santa Sé, uma conspiração começou a se desenrolar. Suas raízes, sombrias e antigas, ameaçavam abalar os próprios alicerces da Igreja. O cardeal Antônio Ricci, o conselheiro mais próximo do falecido Papa, movia-se pela basílica como um fantasma. Seu rosto, marcado pela dor, continha um vislumbre de algo mais: medo. A equipe do Vaticano se movia com uma pressa incomum. Seus movimentos eram rápidos demais, seus rostos pálidos demais. A narrativa oficial de uma morte tranquila estava desmoronando, e todos sabiam disso. Sussurros seguiam o cardeal enquanto ele caminhava. Sussurros de estranhos acontecimentos na noite da morte do Papa. Sussurros de coisas que era melhor não dizer. O próprio Ricci tinha visto o suficiente para saber que algo estava errado. Um homem de Deus e da lógica, ele se viu questionando tudo o que pensava que sabia. O Vaticano, antes um santuário, parecia uma gaiola dourada escondendo a verdade. A Biblioteca Apostólica Vaticana permanecia silenciosa, sua vasta coleção de conhecimento selada atrás de portas trancadas. A biblioteca particular do Papa, ainda mais. Ninguém entrava, ninguém saía. A razão oficial dada foi o respeito pelo pontífice falecido. Mas a verdade, Ricci suspeitava, estava enterrada em algum lugar entre aquelas prateleiras. Páginas preenchidas com segredos. Segredos que poderiam destruir a Igreja. Ele tinha visto o medo nos olhos do bibliotecário, um homem que vivia e respirava a palavra escrita. A maneira como ele agarrava um crucifixo de prata com os nós dos dedos brancos. Havia algo mais nesse silêncio, algo sinistro. Ricci sabia que não podia ignorar. Ele tinha que encontrar uma maneira de entrar. O destino da Igreja, talvez até do mundo, pudesse depender disso. Por todo o Vaticano, crucifixos jaziam tortos, não vandalizados, mas gentilmente virados, como se por uma mão invisível. Cada um apontava não para os céus, mas para o chão. Uma mensagem silenciosa, um aviso. Os padres sussurravam sobre forças demoníacas, suas vozes baixas e assustadas. Mas Ricci viu algo mais nesses ícones caídos. Uma mensagem, sim, mas não de um demônio. De um homem. Um homem que conhecia os segredos do Vaticano. Um homem que conhecia o poder dos símbolos. Um homem que estava enviando uma mensagem. Mas quem? E o que isso significava? As perguntas corroíam Ricci. Ele podia sentir o tempo passando. As respostas estavam lá fora, escondidas à vista de todos. Ele só tinha que encontrá-las. Seção 5. Uma vida de segredos. O Papa Francisco sempre foi um enigma. Um homem do povo, mas extremamente reservado. Um defensor dos pobres, mas com a reputação de guardar segredos antigos. Nos dias que antecederam sua morte, ele se tornou distante. Seus sermões, antes cheios de esperança, tornaram-se carregados de avisos enigmáticos.
Seu olhar, antes caloroso e convidativo, tornou-se frio e distante. Ele falava de lobos em pele de cordeiro, de sombras à espreita dentro da igreja. Ninguém ousava questionar o Santo Padre, mas o medo em sua voz era palpável. Agora, esses avisos ecoavam no silêncio que ele deixou para trás. A morte do Papa foi realmente natural? Ou foi algo mais sinistro? Seção 6. O Enigma Latino. Uma única folha de papel, escondida em um livro nos aposentos particulares do Papa. Escrita em latim às pressas, as palavras eram uma cifra, um quebra-cabeça dentro de um mistério. Quem vigia os vigilantes? A pergunta assombrava Ritchie. Era uma frase que o Papa costumava usar, uma meditação sobre poder e responsabilidade. Mas aqui, rabiscada na calada da noite, parecia diferente. Como uma confissão, um aviso, um pedido de ajuda. Alguém estava vigiando, alguém poderoso, alguém que operava nas sombras, alguém que o Papa temia, e eles eram responsáveis por sua morte. Seção 7. O peso do silêncio. O peso do silêncio pressionava o Vaticano. Ele pairava no ar, espesso, sufocante, pesado. O silêncio era uma presença em si, um rugido ensurdecedor de segredos mantidos ocultos. O cardeal Ritchie podia senti-lo o esmagando. O peso da verdade não dita. O conhecimento de que algo estava terrivelmente errado, mas a incapacidade de falar sobre isso. Os outros cardeais, aqueles que sussurravam nas sombras, eles também sentiam o peso. Mas eles optaram por ignorá-lo, fingir que tudo estava como deveria estar. Mas Ritchie sabia mais. Ele sabia que a verdade estava lá fora, enterrada sob camadas de engano e negação. E ele não descansaria até desenterrá-la. Seção 8. Guardiões da Verdade. A guarda suíça, protetora do Vaticano há séculos, permanecia estoica e inflexível. Seus rostos, impassíveis sob seus capacetes emplumados, não revelavam nada. Mas Ritchie podia sentir seu desconforto. Eles também tinham visto os crucifixos caídos. Eles também tinham ouvido os sussurros. Eles também sabiam que algo estava errado. Mas seu dever era proteger o Vaticano, não a verdade. Ritchie se perguntou se podia confiar neles. Seriam eles peões em um jogo maior, cúmplices involuntários de um crime que não entendiam? Ou seriam eles guardiões de um segredo tão terrível, tão impensável, que precisava ser protegido a todo custo? Ele precisava saber, mas o tempo estava se esgotando, e quanto mais ele aprendia, mais percebia o perigo em que estava. Seção 9. Uma conspiração profana. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, a morte repentina, a biblioteca lacrada, os crucifixos caídos, a mensagem enigmática. Todos apontavam para uma conclusão horrível. O Papa Francisco não havia morrido de causas naturais. Ele havia sido silenciado. Silenciado por aqueles que temiam seu conhecimento. Silenciado por aqueles que operavam nas sombras da igreja. Eles se autodenominavam guardiões da fé, protetores da igreja. Mas suas ações revelavam uma verdade diferente. Uma verdade construída sobre mentiras, engano e sangue. Ritchie sabia que tinha que expô-los. Pelo bem da igreja, pela memória do Papa Francisco, pelo bem da verdade. Mas ele conseguiria fazer isso antes que o silenciassem também?